Nós não podemos permitir que o medo nos impeça de dar continuidade por aquilo que Charlie Kirk lutava. Ontem eu rezei e chorei também por alguém que eu nunca vi pessoalmente. Mas isso é completamente irrelevante se você é humano, porque é impossível ser humano e não se compadecer de uma imagem como essa. De uma família que foi destruída por causa do ódio. Charlie Kirk faleceu com a minha idade, 31 anos, e debatendo com esquerdistas em universidades, coisa que eu também costumo fazer. Não com a mesma maestria que ele, mas com a mesma vontade de lutar pela liberdade. Então todas essas similaridades eu parei e perguntei, e se fosse comigo? Porque inúmeras vezes eles já tiveram a oportunidade de me dar uma facada ou um tiro. E sabe qual foi o efeito que a morte de Charlie Kirk resultou em mim? Aumentou ainda mais a minha vontade de seguir exatamente na mesma linha que ele. O professor Olavo de Carvalho já dizia que uma das coisas mais importantes que nós precisamos fazer é expor a ditadura que existe dentro do ambiente universitário. Nós precisamos fazer a esquerda entender que esses espaços públicos não pertencem apenas a eles, porque sai do nosso dinheiro também, sai do nosso bolso. Nós precisamos fazer a esquerda entender que independente do que eles fizerem conosco, a gente não vai parar. E a grande responsável por isso é a extrema imprensa, essa sim, fascista, radical, extremista. A Rede Globo, ao invés de focar no assassino de Charlie Kirk, colocando com todas as letras o que ele é, assassino, tratou apenas de adjetivar Charlie Kirk como extremista. A Globo, através do portal G1, simplesmente tentou justificar o assassinato. Toda vez que algum esquerdista abrir a boca pra chamar você de fascista, de nazista, de radical, de extremista, processe. Abra um boletim de ocorrência. Porque são exatamente esses adjetivos sem fundamento nenhum que geram naqueles mais desprovidos de intelectualidade o ódio e a intenção de querer matar você. Porque é justamente isso que a esquerda quer. Impedir a existência de conservadores. Eles querem a eliminação. E a prova concreta de que isso é uma verdade é a reação dos esquerdistas diante desse assassinato cruel. Uma chuva de comentários de pessoas expondo abertamente a sua cara. Não tem vergonha de admitir aquilo que elas são. Comemorando a morte de um rapaz de 31 anos, pai de família, apenas por discordar do seu posicionamento político. E Charlie Kirk era o extremo oposto daquilo que pode se dizer radical, afinal de contas. Abriu o debate com pessoas que pensam de maneira diferente, justamente para vocês poderem dialogar. Onde isso é radicalismo? Então eu tô sentindo um misto de tristeza e raiva diante do que aconteceu. Tristeza por uma vida inocente que foi morta de maneira covarde, e com raiva não apenas pela intolerância da esquerda, mas todas as desculpas que eles utilizaram para justificar o assassinato de Charlie Kirk. Ah, mas ele estava defendendo o armamento e foi morto por aquilo que ele defendia. Adélio Bispo não precisou do Estatuto do Desfaqueamento em voga para tentar assassinar o presidente Jair Bolsonaro, e quase conseguiu. Porque a culpa aqui não é das armas, senhores, é do ódio de vocês. É do quanto vocês são pessoas odiosas. É do quanto vocês carregam a mensagem de que nós devemos ser eliminados. Não somos nós quem pregamos o ódio, porque defender uma vida desde a concepção não é defender que as duas vidas sejam eliminadas. Porque brigar contra a ideologia de gênero não é defender a eliminação de todos os LGBTs. Porque defender menos impostos não significa que você deseja a morte daqueles que dependem de programas sociais que existem através desses impostos. Ou comentários dizendo que Charlie Kirk na verdade colheu o ódio que ele semeou. Charlie Kirk nunca defendeu o assassinato de ninguém, muito pelo contrário. Vocês fundamentaram ações como se elas existissem através do ódio, onde não existe ódio. E esse fantasma criado na cabeça das pessoas dá justamente resultados como a tentativa de assassinato de Jair Bolsonaro, como a tentativa de assassinato de Donald Trump, como o assassinato do único candidato à presidência da Colômbia de direita, e agora com o assassinato de Charlie Kirk. Não existe ódio que venha de nós, vocês nos odeiam. E esse ódio é tão grande que vocês precisam fazer a única coisa que resta de efetivo para tentar nos calar, que é nos matando. Mas felizmente eu sinto lhe dizer que os planos serão fracassados, porque para cada Charlie Kirk que vocês matarem, nós levantaremos 10. Nós viemos para ficar e a gente não vai sair daqui. Nós vamos ocupar todos os espaços públicos inimagináveis agora mais do que nunca. Isso é uma coisa que eu garanto. Charlie Kirk vive.